Olá, amigos! Vocês querem ouvir um fato incrível? Existem várias instituições religiosas muito ricas no mundo, mas talvez a mais rica de longe seria a Igreja Católica Romana. É difícil calcular um valor exato de seus bens, mas quando você leva em conta a prata, o ouro, as obras de arte inestimáveis e as propriedades em todo o mundo, chega à casa dos trilhões. A profecia bíblica fala sobre algumas organizações religiosas muito poderosas e ricas nos últimos dias. Fiquem conosco, vamos falar disso nesta apresentação de Apocalipse agora. Sejam todos bem-vindos. Estamos felizes pela sua sintonia. Temos uma apresentação muito importante. Na verdade, falando sobre os Estados Unidos na profecia bíblica. Eu só quero dar um alô. Eu ouvi alguém dizer que algumas pessoas na Micronésia estão assistindo e eles mencionaram antes da transmissão que é a ilha de Ponapé. Eu já estive lá 2 vezes fazendo algumas viagens missionárias e eu aprendi a dizer boa noite a todos. Eu acho que é Sotik Mount Karussia. Eu não vou mais poder voltar lá, então eu só queria dar uma saudação especial aos amigos. Eu consigo dizer em russo, Dobreviache Druzia. Buenas noches, amigos. Espera, eu tenho mais um. Ani Valikon Moli Vanikon. Eu acho que isso é em tamil. Haha, enfim. Eu tenho que usar as 4 línguas que eu conheço, foi isso aí. Estamos muito felizes que você sintonizou. Nós precisamos orar ao começar o nosso estudo hoje à noite, porque vamos falar sobre alguns... Isso não fica maior e mais pesado do que já está. Eu espero que você ponha o cinto de segurança e ore por mim enquanto eu compartilho, pois vamos nos aprofundar em algumas das mais importantes profecias bíblicas. Falaremos sobre a América na profecia. E falaremos também sobre o que aconteceu lá na Europa. De acordo com Apocalipse, Babilônia, Apocalipse 17. A Bíblia fala ou não especificamente sobre a América? Lhes digo logo de início que eu acredito que definitivamente fala. E nós daremos algumas respostas bíblicas e a razão para isso em nosso estudo. O estudo de hoje é chamado A Dança da Filha. E esse título está realmente refletindo que na profecia bíblica a mulher muitas vezes é um sinônimo de uma igreja. E temos uma história que vamos olhar, e a história que vem até nós é da vida de João Batista, mencionada em vários evangelhos. Ele foi o precursor de Jesus. Ele foi quem primeiro anunciou que Jesus era o Messias. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus declara que João foi o maior dos profetas. Mas por causa da pregação ousada e honesta de João, ele fez alguns inimigos. Ele chamou os líderes religiosos um covil de víboras. Isso não lhe rendeu nenhum prêmio. Mas o que realmente o colocou em apuros foi quando ele disse ao rei Herodes, o tetrarca, que ele não deveria se casar com a esposa de seu irmão, pois era um adultério. E este rei, que supostamente estava familiarizado com a lei judaica, deveria saber melhor. A mulher com quem ele se casou, Herodias, ela era uma personagem bem sinistra. E ela queria tramar como se livrar de João. Você pode ler isso em Lucas 13, 19 e 20. Porém, sendo Herodes o tetrarca, esse era o rei, ele era basicamente o governador da Judéia sob os romanos. Repreendido por ele por todas as maldades que Herodes tinha feito, prendeu João num cárcere. Mas ele estava com medo de fazer qualquer outra coisa além de prendê-lo porque ele acreditava que João era um homem de Deus. Ele estava tentando fazer sua esposa feliz e tentando não deixar o povo com raiva. Ela estava tramando como poderia se livrar de João antes que seu marido o libertasse de novo. E Herodes deu uma festa. E todo mundo que era alguém na área foi convidado e ele bebeu todas. Então ele fez uma promessa para sua enteada Salomé, a filha de Herodias. Ele disse que se ela saísse e dançasse, ele daria o que ela quisesse até a metade do seu reino. Então disse que ela saiu e dançou, e eu acho que ela entreteve os convidados. E o rei disse, o que você quer? Até a metade do meu reino. Provavelmente você já ouviu essa expressão antes. Ela foi à sua mãe, Herodias, e disse, o que eu devo pedir? Ela não pediu um cartão de crédito ou um novo celular. A mãe disse, peça a cabeça de João Batista. Então, quando Herodes ouviu isso, ele ficou relutante. Mas ele havia feito uma promessa na frente de todos os convidados, e a palavra de um rei é lei. Então, rapidamente, ele enviou um carrasco. Sem fanfarra, sozinho na prisão, João foi decapitado. E Jesus disse que ele era o maior dos profetas.
E sabe, nos diz que há muitos filhos de Deus, seus servos, seus mártires que morreram sozinhos em prisões ao longo da história. Então, você conhece a expressão cabeça numa bandeja? A cabeça de João Batista foi trazida para a filha e a mãe em uma bandeja de prata. E isso, é claro, se tornou uma metáfora para uma pessoa que está recebendo um julgamento severo. Vamos à nossa primeira pergunta, nosso estudo hoje à noite. Temos muito material para cobrir e eu estou avisando com antecedência, porque pode demorar um pouco mais e cortar o nosso tempo de perguntas, mas eu quero cobrir bem isso. Eu tenho um ditado que diz, faça cada oportunidade valer a pena. Por isso eu vou tentar fazer valer cada lance, porque esta é a minha oportunidade de esclarecer esse assunto. Que outra dupla de mãe e filha perseguiu o povo de Deus no Antigo Testamento? Bem, você pode ler em 1 Reis 18:13. Jezabel matou os profetas do Senhor. Então, o que você tem aqui é que você tem uma história muito famosa do Antigo Testamento, onde esta rainha pagã, Jezabel, ela era da região dos Zidonianos, Tiro. E Herodes, Acabe, o rei judeu, casou com ela. E esta rainha pagã manipulou o Estado, seu marido, o rei, a perseguir os profetas de Deus e substituir os profetas de Deus, de Jeová, pelos profetas de Baal. E durante o tempo do seu reinado, há 3 anos e meio de severa perseguição e fome. E Elias, o profeta, está escondido no deserto, e ele finalmente sai do deserto. E há um grande julgamento que cai sobre os profetas de Baal. Então, você tem o período de tempo de 1260 durante a fome nos dias de Elias. Jezabel. Agora, Jezabel tinha uma filha. Jezabel estava no reino do norte de Israel, o reino do sul, onde Jerusalém era a Judeia. Sua filha Atalia se casou com o rei Jorão, e ela perseguiu os profetas por lá. E quando Atalia viu que o seu filho estava morto, ela se levantou e destruiu toda a semente real. Ela não queria que os filhos de Davi a substituíssem. Então ela matou aqueles que tinham direito ao trono, mas Joás, escapou. Aqui você tem uma outra dupla de mãe e filha, perseguindo o povo de Deus. Bem, eu pensei em colocar mais um. Muitas pessoas não percebem que mesmo no livro de Ester, o livro de Ester começa com um período de 3 anos e meio. No 3º ano do reinado de Xerxes, o rei deu uma festa que durou 180 dias, e no final desse tempo, alguém é cortado. Há sempre um corte ao final desse período de tempo. Vasti é destronada, e ele começa o processo de procurar uma nova rainha. Acaba Ester se tornando a rainha. Então eu sigo em frente com a próxima pergunta. Qual é a mensagem do segundo anjo em Apocalipse 14? Lá nós lemos, e outro anjo seguiu dizendo, caiu, Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Antes de tudo, você percebe que Babilônia é uma mulher, você pode ler em Apocalipse 14. E ela tem vinho, e com esse vinho que ela está intoxicando a todo mundo, vai trazer julgamento sobre eles. É o oposto do evangelho salvador, é um evangelho falsificado e está cheio de falsidades. Como Deus simboliza a Babilônia no Apocalipse 17? Ok, hora de ir para a Bíblia. E eu vou ler os primeiros versos de Apocalipse capítulo 17. É aqui onde esta falsa profetisa, eu deveria dizer, é introduzida em Apocalipse 17, verso 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Então ele me levou no espírito, agora ouça atentamente os detalhes, para o deserto, e eu vi uma mulher, sentada em uma besta de cor escarlate, que estava cheio de nomes de blasfêmia, tendo 7 cabeças. Esta é a besta e não a mulher. 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura, escarlate, adornada de ouro, com pedras preciosas e pérolas, tendo na mão uma taça de ouro, cheia de abominações na imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições. Aqui está aquele time de mãe e filha. E abominações da terra. E vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus.
E quando a vi, fiquei maravilhado. Eu vou pular para o último verso do capítulo 17, não dá tempo de ler tudo. Aqui diz: e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, a maioria dos estudiosos protestantes ao longo da história, porque uma mulher representa a igreja em profecia, e diz que essa mulher é esse reino que reina sobre os grandes, os reis da terra. Quem reinava sobre os reis da terra quando João escreveu o Apocalipse? Roma. E isso resume muito rápido de quem está falando, porque diz que é uma mulher. Obviamente, é uma mulher rica, poderosa, que está em Roma. E acaba sendo um poder perseguidor. E há apenas uma grande igreja em Roma que se encaixa nessa descrição. É por isso que os protestantes tiveram problemas reais com o que estava acontecendo com a Igreja Católica lá em Roma. Então, a resposta: a mulher que você viu é aquela grande cidade que reina sobre os reis da terra. Que outras evidências em Apocalipse 17 provam que a Babilônia está se referindo a Roma papal? Agora vamos passar por algumas evidências aqui. Em primeiro lugar, diz que ela é culpada de blasfêmia. Blasfêmia é quando uma pessoa... Duas definições bíblicas. Uma é quando alguém toma as prerrogativas que pertencem a Deus. Quando dizem que devem ser tratados ou adorados como Deus, ou quando dizem que têm os poderes de Deus. E a igreja atende essa definição de acordo com a Bíblia. Você pode ler isso em vários lugares. Os próprios papas citam. Este é de Ferris, no Dicionário Eclesiástico. O papa é de tão grande dignidade e tão exaltado que não é um mero homem, mas como se fosse Deus, o vigário de Deus. Ele é como se fosse Deus e o vigário de Deus. Bem, eu respeitosamente discordo, mas eu acho que todos nós sabemos. Se você sabe, olha a forma que o papa é tratado vivendo em uma das maiores peças de arquitetura do mundo, onde tudo é dourado, e as pessoas vêm e elas se curvam e beijam sua mão. Antigamente era o pé. Uma pequena história. Você sabe como se acabou com a igreja anglicana? Quando o rei Henrique VIII não conseguiu que a igreja aprovasse seu divórcio, ele enviou um embaixador para se encontrar com o papa para ver se eles poderiam se reconciliar e esse papa concordaria com aprovar seu divórcio e ele pudesse casar novamente. E quando o embaixador chegou, ele tinha um grande cão afegão como o Wolfhound russo e ele levava com ele todos os dias em todos os lugares. Quando ele veio se encontrar com o papa, o cão estava ao seu lado. E o papa esticou o pé para que o emissário pudesse beijar o seu pé. O cachorro entendeu mal essa intenção e mordeu o pé do papa. O guarda suíço imediatamente matou o cão, o que tanto indignou o embaixador, que ele se virou e voltou para a Inglaterra sem completar sua missão. Surge então a igreja anglicana. Foi o que selou o acordo. Agora eles estão se reconciliando e essa é outra profecia interessante. Diz que ela está vestida de roxo e escarlate. Bem, isso é algo que não pode ser mal compreendido. Sabe, é costume. Sempre que há uma ocasião oficial, os cardeais usam escarlate e os bispos usam roxo. E você pode ver fotos online em todos os lugares. Veja, essas são as cores da realeza que são usadas pela igreja. Diz, ela está adornada em ouro e pedras preciosas e pérolas. E se você estiver atento desde o início do programa, nós destacamos que a Igreja Católica Romana tem muitos tesouros inestimáveis. É difícil determinar se a sua maior riqueza é no mercado imobiliário ou nos tesouros inestimáveis. Afinal, como esculpir a Capela Sistina e vendê-la? E todas as estátuas de Michelangelo e as grandes obras de arte que eles possuem. E todos os santos de ouro e prata que estão em todas as igrejas. Pequena história. Oliver Cromwell, durante o seu reinado na Inglaterra, eles ficaram sem dinheiro. E ele enviou seus servos pelo reino para ver se eles poderiam encontrar alguma moeda, porque eles estavam sem dinheiro, estava tudo acabado na Europa. Eles voltaram e relataram: a única prata que encontramos no reino está nas igrejas e nas estátuas dos santos. E Cromwell famosamente disse: bem, talvez seja a hora de derreter os santos e colocá-los em circulação. Que, por sinal, é uma boa política para qualquer igreja. Temos que pôr os santos em circulação. Mas eles são fabulosamente ricos. Você provavelmente já viu algumas das regalias. Se você já foi a Roma, isso é inquestionável. Agora, eles perderam muito dinheiro nos últimos 20 anos por causa de ações judiciais. Então, seus grandes ativos agora, na verdade, estão nos imóveis, em todo o mundo. Sempre que novas civilizações estavam se espalhando,
Os padres e os jesuítas iam para essas comunidades, estabeleciam igrejas, e as igrejas cresciam em torno dessas comunidades que cresciam em torno da igreja. Por toda a América do Sul, você vê as igrejas no meio da cidade. Eles são os donos daquele imóvel. É como se a Catedral de São Patrício, no centro de Nova York, apenas multiplique essas cidades milhares de vezes ao redor do mundo. É uma riqueza fenomenal aí. Ela é chamada de mãe. Agora, o que a Igreja Católica diz sobre si mesma? Você pode estar interessado em saber que o Papa não é apenas o líder da Igreja Católica, ele meio que governa lá no Vaticano, mas ele também é o pastor de uma igreja lateral lá em Roma. Ele é o pastor de uma igreja. E esta é a placa de mármore na frente da igreja. Eu vou traduzir do latim para o português. Aqui diz a Sagrada Mãe lateral e cabeça de todas as igrejas da cidade e do mundo. Então, quando usamos a palavra mãe, que você encontra na Bíblia, não estamos tentando encaixar as coisas. Esse é um título que eles mesmos usam. E o apelo do Papa Francisco e de outros antes dele tem sido para que as filhas protestantes voltem para a Igreja Mãe. Eles reconhecem que a maioria das igrejas protestantes se fragmentaram e desfizeram a Igreja Mãe. Martinho Lutero era um católico. Separou-se Calvino, John Knox Wells e muitos outros grandes reformadores. Resposta D. Elas têm filhas prostitutas que também estão caídas. Eu sei que alguns estão se preparando para mudar de canal porque não gostam que eu use essa palavra. Eu tenho que usá-la, pois está na Bíblia. Eu não estou usando para depreciar. Tenha em mente que Deus, no Antigo Testamento, ele disse que Israel era o seu povo. Ele escolheu Israel. Ele também disse que sempre que eles eram infiéis e comprometiam a verdade, ou se comprometiam com outras religiões ao seu redor, ele disse que eles foram se prostituir atrás de ídolos. Ele os chama especificamente sua igreja prostituída, seu povo prostituído. E eu sei que é uma linguagem forte, mas é assim que Deus se sente quando a sua igreja, que é para ser sua noiva, começa a seguir as religiões que são falsificadas no mundo. E ele diz, você está sendo infiel comigo. Você está adulterando com o diabo. Então essa é a linguagem que você encontra no Antigo e no Novo Testamento. Não só para a igreja católica, mas para as igrejas protestantes, para a igreja judaica. Qualquer povo de Deus ao longo da história, quando se desviavam da palavra, diz que se prostituíram após outros deuses. Portanto, desculpe-me pela linguagem forte, mas está na Bíblia. Diz que as filhas, quando as igrejas protestantes se separaram da igreja católica, ainda conservavam em seu seio características da igreja mãe. Muitas delas não se separaram completamente, como meus amigos luteranos. Enquanto se separaram em pontos muito importantes, eles ainda continuam a batizar bebês e uma série de outras coisas que a Bíblia diz que não são bíblicas, ou te ensinam tormento eterno no inferno, coisas assim. Então, eles ainda tinham alguns vestígios de comprometimento que receberam da mãe. Ela persegue e martiriza os santos. Um grande número, isso está na História do Papa, na página 334. Grande número foi expulso de suas habitações com suas esposas e filhos, despidos e nus, muitos deles desumanamente massacrados. Eu acho que mencionei anteriormente em outra transmissão que, se você quiser apenas um vislumbre do que aconteceu durante a Idade das Trevas, por volta de 538, quando a Igreja Católica realmente tornou-se um poder político e começou a perseguir a heresia, de 538 a 1798, literalmente milhões e milhões de cristãos e judeus foram perseguidos ou mortos ou torturados. Basta olhar para a Inquisição espanhola. A Inquisição espanhola não foi apenas na Espanha, estava acontecendo em toda a Europa. E aí você terá uma ideia do que aconteceu. Ela está sentada sobre 7 montanhas? Então nos diz que esta mulher senta-se em 7 colinas? Ok, se você está assistindo onde quer que seja, basta você pesquisar no Google 7 colinas. E sabe o que você vai encontrar? Roma é chamada a cidade das 7 colinas. Aqueles irmãos gêmeos, segundo a lenda Rômulo e Remo, eles nasceram lá e cresceram entre as 7 colinas de Roma, e sempre foi chamada da cidade das 7 colinas. E aqui está um trecho, eu sempre esqueço de onde é o trecho. Eu acho que é da enciclopédia, mas eu esqueci de colocar aí. Roma foi fundada em 753 a.C. As 7 colinas, um termo usado durante séculos para descrever o Capitólio, Granero, Vemenel, Esquiline, Cheliane, Aventine e colinas palatinas que cercam a velha cidade. Provavelmente eu matei o italiano, mas de qualquer maneira, você pode ler isso por você mesmo. G
ela governa sobre os reis da terra. Está nos dizendo que esta mulher sobre a qual acabamos de ler em Apocalipse 17, ela está sentada nesta besta, 7 cabeças e 10 chifres. Quando você senta numa besta, significa que você está, na verdade, supostamente, como um cowboy que deveria estar montando um cavalo. Então, ela está no controle, ela está montando. E, sabe, se você já jogou xadrez, esse jogo cresceu durante um tempo na Europa, quando todo rei, todo monarca na Europa, havia 1 ou 2 bispos no tribunal que estavam apurando quaisquer decisões que o monarca tomava contra a igreja. A igreja realmente tinha poder sobre o Estado. Porque os reis controlavam as pessoas enquanto estivessem vivas. A igreja dizia, nós podemos controlá-lo depois de morto. Se você vai ou não para o céu, isso cabia ao padre perdoar. Você tinha que confessar os seus pecados ao padre. Então, eles tinham um poder tremendo, e se a igreja declarava que uma pessoa foi excomungada, ou se o papa dissesse que um reino foi interditado, e eles declarariam que todos no reino estavam perdidos a menos que o rei cooperasse, o povo se voltava contra seus monarcas. E até o dia de hoje, Papa João Paulo II, Papa Bento, Papa Francisco, eles têm audiência em que as Nações Unidas se reúnem para ouvi-los falar. Eles não fizeram isso para o Billy Graham, porque o Papa é um chefe de Estado. Basta você olhar nas manchetes como o Papa se envolveu em tentar unir o presidente da Palestina e o presidente de Israel. O primeiro-ministro de Israel, ele tentou resolver as coisas. Ele se envolveu na tentativa de reconciliar Cuba e os Estados Unidos, e ele está muito envolvido na política e se enquadra como um pacificador. Nada contra o indivíduo, quer dizer, o Papa Francisco me lembra muito meu avô, na verdade, ele se parece muito com meu avô. Ele parece ser um homem muito bom. Eu adoraria conhecê-lo e lhe dar um estudo bíblico. Então não é nada contra a pessoa, é o cargo que eles ocupam. Os protestantes sempre têm dito, cumpre a definição bíblica para aquela primeira besta em Apocalipse 13 e a mulher do Apocalipse 17. Como as bestas de Apocalipse 13 e 17 se comparam? Eu espero que você tenha assistido nosso estudo sobre Apocalipse 13 alguns dias atrás, e você percebe que há 2 bestas em Apocalipse 13. A primeira, temos dito que acreditamos que é um sinônimo da Igreja Católica Romana, com sede em Roma, líder das igrejas ortodoxas. Até os gregos e os russos, patriarcas ortodoxos, e até mesmo o arcebispo inglês de Canterbury, vieram todos a Roma para se reconciliar com o Papa. O Papa é o cabeça de tudo lá. E a segunda besta no Apocalipse 13 são os Estados Unidos. Eu disse para onde eu estou indo e agora eu vou provar isso à medida que avançamos. Diz, eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Agora, se você está dirigindo pela estrada e vir uma placa dizendo travessia de ganso, pode haver uma travessia de gansos, ou de veados, ou alces, ou de ursos. Se for no Alasca, pode ser uma travessia de alces, mas eu aposto que você nunca viu uma placa de travessia com um bicho de 7 cabeças. Isso, obviamente, é um símbolo, mas repare que esse símbolo aparece várias vezes. Você vai a Apocalipse 13:1 e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Agora veja Apocalipse 17:3. E viu uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata que estava cheia de nome de blasfêmia. Mais uma vez, tinha 7 cabeças e 10 chifres. Claramente, a mesma besta. Veja Apocalipse 12. E viu-se outro sinal no céu. Era um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. Agora veja Apocalipse 12. A besta com 7 cabeças e 10 chifres não tem uma mulher. É porque esse era o poder romano governado por César. Quando você chega ao Apocalipse 17, agora você tem o poder romano que está se misturando com uma mulher, uma igreja. Não pode ser mal interpretado. Bem, poderia ser, mas, amigos, o que eu estou compartilhando com vocês não é um novo ensinamento do pastor Doug. Este é o ensinamento que as pessoas não ouvem há anos, mas todos os grandes reformadores protestantes creem nisso. Eu estou dando uma amostra rápida de alguns deles agora. Eu não quero ser tedioso, eu poderia ler 30 citações diferentes. Charles Spurgeon é conhecido como o príncipe dos pregadores. E ele disse, eis na testa dela o nome Mistério, Babilônia, a grande mãe das prostitutas e abominações da terra. A Igreja de Roma e seus ensinamentos são uma vasta montanha de lixo, cobrindo a verdade de Deus. Ele disse que a Igreja Romana estava obscurecendo a verdade. John Knox, que tinha sido um padre católico, ele saiu e tornou-se
presbiteriano. Ele procurou neutralizar a tirania que o próprio Papa teve por tantos anos exercido sobre a Igreja. Como Lutero, ele finalmente concluiu que o papado era o próprio anticristo, o filho da perdição de quem Paulo fala. Você pode ler em Roger Williams, um dos fundadores dos Pais da América, de fato fundaram a separação entre a Igreja e Estado, lá em Rhode Island. O pastor Williams falou do Papa como o pretenso vigário de Cristo na Terra, que se senta como Deus sobre o templo de Deus, mostrando a si mesmo que ele era Deus, terminando o verso. Exaltando-se não só acima de tudo que se chama Deus, mas sobre as almas e consciências dos seus servos. Ele é o filho da perdição, que é profetizado em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Este é Roger Williams. Cotton Mather, que era um membro da congregação, na verdade um teólogo puritano, pelo que entendi, esse cara memorizou todo o Novo Testamento. Impressionante. Os oráculos de Deus predisseram o surgimento de um anticristo na Igreja cristã. E o Papa de Roma se encaixa em todas as características desse anticristo, então, maravilhosamente. Nossa resposta é que se alguém que lê as Escrituras não as vê, há uma cegueira maravilhosa sobre eles. Amigos, pensem sobre isso por um segundo, eu tenho que concordar com ele. Se você quer saber uma profecia na Bíblia que é fácil de entender sobre os últimos dias, veja Apocalipse 17. A mulher é uma igreja, basta aplicar os símbolos. Diz que aquela grande cidade que reina sobre os reis da terra, que era Roma, no momento em que João teve a visão, nos diz escarlate e roxo, ouro, pedras preciosas, bêbados com o sangue dos santos, e eu nem li tudo. Espere, tem mais. Ok? John Wesley, em seu comentário sobre a Bíblia. Esta é a Europa. Esta besta é o papado romano. Como chegou a um ponto de 600 anos, desde que está agora e será por algum tempo. Para isso e para nenhum outro poder da terra concorda todo o texto e cada parte dele em todos os pontos. E, novamente, ele está falando sobre os mesmos versos que estamos olhando em Apocalipse 17 e em 1 Tessalonicenses 2. Esta besta é um poder secular espiritual oposto ao reino de Cristo. Um poder não meramente espiritual ou eclesiástico. Não meramente secular ou político, mas uma mistura de ambos. Isso é o que temos dito. Nos últimos dias teremos a mistura de igreja e Estado. Nunca mais haverá um governo mundial para governar o mundo. Daniel 2 diz que os outros não se apegarão um ao outro. Mas haverá uma cola religiosa que reunirá esses governos e será liderada pelo Papa, a Europa e os Estados Unidos no hemisfério ocidental. Se você ler o livro Todos os Caminhos Levam a Roma, ele diz uma grande nuvem de testemunhas. Wycliffe, Tyndale, Lutero, Calvino, Cranmer, no século XVII, Bunyan, os tradutores da Bíblia, King James, e os homens que publicaram Westminster e as Confissões da Fé Batista, Sir Isaac Newton, John Wesley, Whitefield, Jonathan Edwards e mais recente Spurgeon, o bispo J.C. Riley e o Dr. Martin Lloyd Jones. Estes e inúmeros outros homens, todos viram o ofício do papado como o anticristo. Não estamos querendo ser indelicados. Como eu disse, não estamos falando de pessoas. E caso você não tenha me ouvido dizer isso antes, acreditamos que haverá milhões de adoráveis católicos no céu. Das diferentes igrejas ortodoxas, diferentes igrejas protestantes, haverá alguns da minha igreja que não estarão. Ninguém é salvo com base em denominação. Mas estamos falando de profecia que predisse poderes. Essas bestas do Antigo e do Novo Testamento eram reinos e poderes que influenciavam o povo de Deus. Alguns de vocês lembram quando falamos de Daniel 2? Falava sobre a cabeça de ouro. Vê se você lembra o que era. Babilônia. Aí vem os braços de prata, que eram Medopérsia. A barriga e as coxas de bronze eram a Grécia. As pernas de ferro são Roma, os pés de barro e ferro. As divisões do Império Romano. Interessante, ferro ainda existe. Roma. O barro é religião. Uma mistura de... O homem foi feito de barro. Então você meio que se mistura. É também o que se usa para fazer o concreto, o ferro e o barro. É o material de construção número 1. Mas, nesses reinos, quer dizer que estes são os únicos reinos que existiram no mundo? Não. Nós temos grandes impérios. Os Incas, o grande império na China, um grande império na Índia e em outros países. Portanto, esses não são os únicos reinos.
Estamos dizendo que estes eram reinos que tinham poder sobre o povo de Deus naquele tempo. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, todos eles devastaram o povo de Deus, que agora está espalhado pelo mundo. E agora estamos falando de um poder global. Qual é o significado e a origem da palavra Babilônia? Você pode ler em Gênesis capítulo 11, versos 4, 6, 7 a 9, que após o dilúvio, eles não queriam se espalhar sobre a terra. E eles disseram, vamos edificar uma cidade, uma torre, e o seu topo chegará nos céus. E o Senhor disse, não façam isso, vão, se espalhem, subjuguem a terra, sejam fecundos, multipliquem. E eles disseram, Deus pode inundar tudo novamente. É melhor construirmos uma torre, caso precisemos nos salvar. E eles disseram, queremos dar um nome para nós mesmos. Deus não ficou satisfeito com a sua desobediência. Deus disse, vamos descer. Aqui está um exemplo de uma trindade plural. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E até hoje, se você diz que alguém está balbuciando, e é a origem da palavra bebê, bebês balbuciam. Quer dizer, é quando alguém está falando de um jeito que ninguém entende. Então, logo no começo temos esses reinos que estão em conflito entre a Babilônia e Jerusalém. No início, Babilônia era Babel. A palavra para Jerusalém era Salém, onde Melquisedeque era o rei. Ambos cresceram e se tornaram polos opostos do povo de Deus e o reino das mentiras que o diabo governou. Como Deus descreve a Babilônia ao incitar o seu povo a sair dela? E ele, o anjo, em Apocalipse 18, verso 2, e clamou fortemente com grande voz. A propósito, você está ouvindo essa voz agora. E clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e o coito de todo espírito imundo. Sai dela, povo meu. Temos que pausar aqui. Deus tem seu povo, é o que diz aqui. Jesus disse, eu tenho outras ovelhas que não são desse rebanho. O Senhor disse, eu tenho o meu povo na Babilônia. Tenha em mente que os filhos de Israel foram cativos na Babilônia e ele os chamou para fora. Abraão trouxe sua esposa para fora da Mesopotâmia, assim como fez Isaque, como também Jacó. Todos eles vieram do outro lado do Eufrates. E antes de Jesus vir, Deus está chamando seu povo para fora da confusão da Babilônia em seu rebanho, para que possamos ser um povo e refleti-lo. E esta mensagem está indo para o mundo. Volte para a Bíblia e para a verdade. Se não, perceba o que diz. Sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados. Você pode dizer, participando de que pecados? Quando apoiamos um movimento que ensina mentiras, basicamente você subscreve seus pecados, você se torna cúmplice e se torna responsável por espalhar inverdades. E se a verdade te liberta, a mentira escraviza. Jesus repetidamente acusa Babilônia por embriagar o mundo com o seu vinho. O que é esse vinho? Veja Apocalipse 17, verso 4. Tinha na sua mão um cálice de ouro, isso é interessante, cheio de abominações. E você lê na Enciclopédia Católica, o cálice, que é usado durante a Eucaristia na missa, é o mais importante dos vasos sagrados. E a grande batalha, uma das grandes batalhas do movimento protestante foi o que chamam de transubstanciação. Na Igreja Católica, eles dizem, o padre, passando pelos ritos latinos da Eucaristia, provavelmente você já ouviu antes a expressão ocus pocus. Porque há uma frase, e eu não posso dizer isso, mas é o corpus, é uma palavra que o padre usa quando ele supostamente transfere o corpo real de Cristo para o pão. E as pessoas provocam o padre dizendo, quando ele passa pelo seu ocus pocus? Quando ele falou em latim, ele disse, eu estou convertendo isso no corpo real de Cristo e sangue. E Lutero disse, isso é blasfêmia, não podemos criar Deus. O homem não tem esse poder. Há uma grande batalha pelo copo de ouro e pela missa. Outra coisa que você vai achar interessante é que Jesus, quando esteve na última ceia com os discípulos, ele deu suco de uva para eles, era um vinho não fermentado. Cristo disse, eu não vou beber isso de novo até que eu beba com vocês novo no reino de meu Pai. O Evangelho de Cristo diz, não se deita vinho novo em odres velhos. É o novo, sem fermento. O pão era para ser sem fermento, era um símbolo do pecado se fermentado. Era pão sem fermento e suco de uva não fermentado. Mas nos serviços católicos romanos é bebida intoxicante. E eu me lembro quando eu era criança,
Eu fui para a escola militar, a Academia Militar de Nova York, e todos os domingos eu era obrigado a ir aos serviços. E eu não queria participar porque meus pais eram praticamente agnósticos. Meu pai era batista, ainda crescendo, minha mãe era judia, mas meus pais me mandaram para a escola católica. Então eu alternava de semana a semana entre os cultos protestantes, judaicos e católicos. E eu lembro de ter ido ao culto católico. O padre realizou vários cultos naquele dia, e ele bebeu um pouco do suco de uva, e ele deu o pão a todos nós, mas o vinho não, só ele bebeu. Mas ele estava bêbado no final do dia. E mesmo sendo criança, eu pensei, tem algo errado aí. Também me lembro dele fumando durante a missa. Mas aquilo foi tudo muito estranho para mim. Mas nós vemos na própria imagem, não? Nos fala sobre a mulher que tem uma taça de ouro, e na taça está o vinho. Agora, o que Jesus disse que o suco de uva representa? Seu sangue. O Evangelho, a verdade, os ensinos de Cristo, que nos lava do pecado. Mas no cálice da Babilônia, não é puro. Tem algo estragado nele, é isso que é fermentação. E nas doutrinas, existem algumas doutrinas verdadeiras que eu concordaria com os meus amigos católicos. Tem coisas que eles acreditam e eu acredito em reverência, eles acreditam e eu também. Mas eles têm algumas doutrinas de demônios que se comprometeram com religiões pagãs, que se desviaram dos ensinamentos de Cristo, e vamos descobrir quais são. Primeiro, os 10 mandamentos não são obrigatórios. Esse é um pouco do vinho de Babilônia. Os 10 mandamentos podem ser adulterados ou alterados por um homem. Aqui está um exemplo. Você pode ler em Daniel 7:25. Diz que este poder da besta cuidará em mudar os tempos e as leis. Agora, eu tenho uma foto aqui, isso é em frente a uma igreja católica, eu acho que é em Michigan. E você pode procurar no Google, essa é a versão católica dos 10 mandamentos. Você perceberá imediatamente que o segundo mandamento sobre idolatria não está lá. Outra coisa que vemos é o terceiro mandamento de sábado, que deveria ser o quarto mandamento. E como é que eles mantêm os 10 mandamentos? Eles dividiram o 10º mandamento, que diz não cobiçar a mulher do próximo, ou a casa, ou o boi, ou o jumento. Esse é um mandamento para os judeus e protestantes. Mas para se livrar do mandamento da idolatria, eles cortaram e mudaram o sábado do 7º dia para o 1º dia. E cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles dizem, nós estamos certos. Sacralidade do domingo. Aqui está um exemplo. Em nenhum lugar diz que o 1º dia é para ser um dia santo. Esse era o dia romano do sol, eles adoravam o sol. Existe outra forma, isso é do catecismo católico. Existe outra forma de provar isso, que a igreja tem o poder de instituir as festas do preceito? Sim, resposta? Se ela não tivesse tal poder, ela não poderia fazer com que todos os religiosos modernos concordem com ela. Na verdade, nem todos, mas é o que eles dizem. Ela não poderia ter substituído a observância do domingo, o 1º dia da semana, pela observância do sábado, o 7º dia da semana. Uma mudança para a qual não há autoridade bíblica. Então eles disseram, nós temos o poder para mudar a lei. Arrebatamento secreto. A ideia de que Jesus virá secretamente e os santos serão arrebatados, sabe de onde veio isso? Nenhuma igreja protestante acreditava em arrebatamento secreto. Todos os protestantes acreditavam que quando Jesus viesse seria visível, glorioso, todo mundo veria e Jesus viria nos buscar. O mundo seria destruído, o Senhor vem como um ladrão, os elementos derretem com tanto calor, e então, no final dos 1000 anos, voltaremos à Terra. Mas quando milhões de católicos começaram a sair da Igreja Católica porque estavam ouvindo os ensinamentos dos protestantes, eles leram Apocalipse 17 e disseram, uau, é difícil não ver. O que os católicos tiveram que fazer? Tiveram que inventar uma interpretação contrária daquelas profecias. O povo disse, se isso não significa o que Lutero disse, o que significa? Eles contrataram uma dupla de padres, Alcazar e Francisco Ribera, padres jesuítas, e eles reescreveram toda essa nova interpretação da profecia, que é chamada de futurismo. Eles tinham uma versão chamada de preterismo, e disseram, todas essas profecias foram cumpridas por Nero, porque Nero usava púrpura e escarlata também, e ele usava ouro. E então eles tentaram encaixar isso, e a outra ideia era que iríamos para o futuro, qualquer coisa menos isso. E toda essa nova interpretação futura da profecia foi divulgada, foi adotada por Darby e foi colocada na Bíblia de Scofield. Quando Lindsay leu a Bíblia de Scofield, ele escreveu um livro chamado A Grande Agonia da Terra e passou de apenas poucas igrejas acreditando na versão católica chamada futurismo. Agora a maioria dos protestantes estão ensinando a versão católica da segunda vinda sobre o arrebatamento secreto.
E nós cremos que seremos tirados daqui, mas não em segredo. E a tribulação acontece antes de Jesus voltar. Portanto, essa é uma daquelas doutrinas que fazem as pessoas confundirem a imortalidade da alma. Passamos por isso em nosso estudo. Onde na Bíblia diz que temos imortalidade sem Jesus? Quem nele crê tem a vida eterna, os que não, perecem. Deus e somente Deus tem a imortalidade. Portanto, todo esse ensinamento de que não morremos foi o que a serpente disse a Eva no jardim do Éden, e isso é o que muitos pastores estão dizendo às suas congregações. Ele diz, você é imortal, você viverá para sempre no céu ou para sempre no inferno, mas não morre, é imortal como Deus. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz a alma que pecar morrerá. Você tem duas escolhas, vida ou morte. Há uma ressurreição, há punição, mas você não vive para sempre e sempre no fogo. Pense nisso. Tormento eterno é para onde eu estava indo agora? Não para o tormento, mas para o assunto. Sim, a ideia de que isso se tornou conveniente. Eles pegaram esse tipo de mitologia grega, Plutão no comando de Hades e os cães do inferno. E a ideia é que se a igreja não orar para você sair do purgatório, e se você não pagar para seus parentes saírem do purgatório ou do limbo, então eles ficarão sofrendo essa tortura incrivelmente horrível que você nem pode imaginar. E essa foi uma maneira poderosa de manipular milhões de pessoas com medo. Mas não é o que a Bíblia ensina. Deus é um Deus amoroso, Deus é misericordioso. Ele está fazendo um universo onde não há mais dor, não mais tristeza, nem lágrimas, todas as coisas são novas. Não há mais pecadores. Até mesmo Satanás, a Bíblia diz, eu trarei um fogo no meio de ti, e ele te devorará, e eu te trarei as cinzas na terra como sinal daqueles que te contemplam, e você será um terror e nunca mais existirá. Nunca mais será, deixará de existir. Deus diz, eu sou o que sou, ele é eterno. Satanás não é eterno. Então Deus destruirá o pecado, destruirá os pecadores. Outra doutrina que muitos protestantes adotaram, como da Igreja Mãe, que não está na Bíblia. Confessar seus pecados a um padre. A Bíblia diz para confessar nossas faltas uns aos outros e orar uns pelos outros, mas não para confessar nossos pecados a um padre. Significa que como irmãos cristãos dizemos, sabe, eu estou lutando, você pode orar por mim? Ou eu tenho essa fraqueza, mas você não confessa seus pecados mais íntimos a uma pessoa? E essa pessoa não pode perdoá-lo? E a ideia de que você tem que confessar os seus pecados a um padre? Antes de tudo, eu odiaria ser um padre. E ouvir as pessoas me contarem todos os seus problemas lascivos o dia todo. O que isso tem a ver com a mente da pessoa? Não pode ser saudável. E você tem que ouvir isso e... você já ouviu a expressão, muita informação? Deus diz que devemos confessar nossos pecados a Ele. Deus e somente Deus pode perdoar seus pecados, é o que a Bíblia ensina. Jesus disse, não chame nenhum homem de pai. Temos um pai que está no céu. E ainda assim essa igreja diz, chame seu líder religioso de pai. A palavra papa, se for para o papa, significa o grande pai. Batismos falsificados. A Bíblia diz que antes de ser batizado, você precisa ser ensinado, se arrepender, crer de todo o coração. Um bebê não consegue. Os pais podem ter dedicado como bebê, eles chamaram isso de batismo, mas não é o batismo bíblico. O batismo bíblico é quando você entende conscientemente o Evangelho, se arrepende dos pecados e vem para essa purificação. É uma escolha, é como um casamento. Jesus foi dedicado como um bebê, mas ele não foi batizado aos 30 anos? Se ele tivesse que ser batizado quando era um bebê, José e Maria teriam feito isso naquela época. Daí você tem essa confusão de línguas que se tornaram parte integrante de muitas igrejas. E, de novo, eu estou tentando falar gentilmente. Eu estou pontuando as coisas rápido porque eu tenho tanta coisa para cobrir. Mas, antes do pastor Doug aprender as coisas que eu sei agora, quando aceitei Jesus, você ouviu minha história em que eu estava nas montanhas em uma caverna, quase sem formação cristã. Quer dizer, eu fui para 2 escolas católicas diferentes, escolas judaicas, mas eu não sabia quase nada sobre a Bíblia. E eu li a Bíblia, comecei a ir à igreja no domingo. A maioria das igrejas onde eu cultuava eram igrejas carismáticas evangélicas. Amigos muito bons, pessoas adoráveis, eu espero ver muitos deles no céu. Mas com essa coisa de falar em línguas, eles diziam, Doug, você não tem o Espírito Santo, a menos que fale em línguas. Eu disse, não é isso que eu vejo em Atos? Eu simplesmente não podia. Eles disseram, bem, você precisa apenas permitir, deixar o Espírito Santo assumir. Eu disse, eu não digo, apenas diga aleluia. Eu disse aleluia. Mas rápido, aleluia, aleluia. Eles fazem você repetir aleluia até tropeçar em si mesmo. Eles dizem que esse é o dom do Espírito Santo. Eu disse, não, isso não está na Bíblia. Jesus disse, vocês falarão em outras línguas. Ele disse aos discípulos, ele tinha
Ele tinha 12 muito brilhantes e incultos apóstolos. Ele disse: eu quero que vocês vão a todo mundo, vocês falarão em outras línguas, Atos capítulo 2, e num feriado, quando os judeus devotos de todas as nações vieram a Jerusalém, ele derrama o Espírito Santo, ele dá aos discípulos a capacidade de falar outras línguas que eles nem conheciam e nem estudaram, milagrosamente. Quem ouve sabe o que está sendo dito. Eles diziam: como todos nós os ouvimos falar as maravilhosas obras de Deus em nossas próprias línguas em que nascemos. Foi dado a eles milagrosamente a capacidade de falar em outras línguas. Esse é o dom de língua e o evangelho foi a todos os lugares. Mas o repetitivo balbucio vazio, onde uma pessoa nem sabe o que está dizendo, você não vê isso acontecer na Bíblia. Portanto, você lê os 3 exemplos de línguas em Atos 2, Atos 10, Atos 19. As pessoas presentes em todos os 3, havia vários grupos de idiomas, todos eles entenderam o que estava sendo dito. Profetizando, falando sobre Deus, foi com o propósito de espalhar o evangelho quando havia diferentes grupos linguísticos que não entendiam. Bem, mas isso foi levado a um nível totalmente diferente hoje. Babilônia. Babilônia é um dos exemplos do que está acontecendo em muitas igrejas. Que poder apoiará a besta no fim dos tempos? E vi subir outra besta, aqui está, saindo da terra, não da água. Você lê em Apocalipse 17, as águas, povos, multidões e nações e línguas. 2 chifres como de um cordeiro. Agora, quando lemos cordeiro no Apocalipse, é bom ou mal? Jesus, eis o Cordeiro de Deus, 2 chifres como um cordeiro, começa bem. Dragão, é bom ou mal? É mal. 2 chifres como um cordeiro, começa bem, mas fala como um dragão. As águas representam uma área povoada, que deve representar... Se as águas representam uma área povoada, saindo da terra deve representar uma área pouco povoada. Lemos no capítulo 17 do Apocalipse, o anjo disse a João: as águas que viste onde a mulher está sentada são multidões de pessoas, línguas e idiomas. Está falando de um lugar densamente concentrado. Roma surgiu bem no meio do Mediterrâneo, cercado por literalmente águas e civilizações. Grandes civilizações densamente povoadas. Que continente começou a surgir subitamente na história após 1798? É interessante. 1776 foi quando assinamos nossa Declaração de Independência, mas não fomos reconhecidos pelos outros países da Europa como um país independente da Inglaterra até 1798. E não há dúvida sobre de que país isso está falando, é a América do Norte, Estados Unidos em particular. E nós gostamos de usar um búfalo como uma imagem porque, comparado a alguns dos grandes bovinos e bois que eles têm na África e na Europa, ele tem chifres pequenos como cordeiro. Mas é uma fera de 2 toneladas. 2 chifres representam os 2 grandes princípios da força que fez a América grande. Ao contrário da Europa. Tínhamos um governo sem rei. Tentaram fazer. George Washington rei, ele recusou, ele disse: não queremos voltar para o que acabamos de nos rebelar. E eles tinham uma igreja sem o Papa. Liberdade de governo, liberdade de religião. Eram 2 chifres que deram à América sua força e seu poder. E todos queriam vir, falando nisso, ainda querem vir hoje. Porque apesar de suas falhas, é um dos melhores lugares do mundo para se estar. Então, começa com 2 chifres como um cordeiro. Muitos fundadores e pais, embora fossem imperfeitos, vieram e estavam realmente procurando por pureza religiosa. Eles queriam que a América fosse uma cidade na colina, compartilhando o evangelho com o mundo. Você pode ler os documentos dos fundadores e pais e... Às vezes eles eram muito sinceros, mas às vezes eles até perseguiram aqueles que não concordavam. Mas eles começaram, como se vê na Constituição, acreditamos que o nosso Criador nos dotou com certos direitos. Então nossos pais acreditavam que havia um Criador e é daí que vêm os nossos direitos. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Começa com o cordeiro, a liberdade, explode com o crescimento, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e se torna a principal superpotência do mundo. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Isso é interessante, pois se a Europa, se o poder central da Europa, em Roma, para a religião era o papado, a Igreja Católica Romana, a América era a cabeça de praia para os protestantes do mundo. Nos últimos 50 anos, os Estados Unidos enviaram dinheiro, bíblias, missionários ao redor do mundo mais que qualquer outro país.
E os Estados Unidos fazem mais caridade em todo o mundo. Por isso ele representa a ética protestante. Mas vai se juntar à Igreja Mãe e recria uma imagem do que aconteceu durante a Idade das Trevas. Aquela besta que foi ferida voltou àquele poder político-religioso perseguidor. Eu não sei se alguém lembra desse artigo de 24 de fevereiro de 1992 chamado A Aliança Sagrada da revista Time. É uma grande matéria que explicava o que derrubou o comunismo. Foi uma aliança entre os Estados Unidos e a Igreja Católica. Ronald Reagan teve uma importante reunião com o Papa João Paulo II. Acho que eu mostrei uma foto do meu pai quando o conheceu anos atrás. E através da solidariedade, eles sabiam que poderiam minar a Europa e a Polônia, e se eles pudessem fazer isso, eles conseguiriam um ponto de apoio e começaria a cair como um dominó. Todos queriam liberdade e funcionou. Você pode até ir à Polônia agora, isso eu acho que é em Varsóvia. Eles conseguiram uma foto do Reagan e do Papa. Uma foto de uma estátua de bronze deles andando. Foi a união dos protestantes nos Estados Unidos e o catolicismo, tentando reestruturar o mundo. Quem poderia esquecer essa foto quando João Paulo II morreu? Aqui você tem 3 presidentes dos Estados Unidos de joelhos diante do Papa. O que é realmente estranho, os protestantes não acreditam em orar por uma pessoa depois que ela morre. Mas na Igreja Católica eles acreditam. E todos esses presidentes são ostensivamente de origem protestante. E em 2015... o Papa Francisco veio aos Estados Unidos, eu mencionei isso anteriormente. Eu repito porque eu sei que algumas pessoas não assistem todos os programas. Ele foi a todos os lugares que foram uma fundação do governo dos Estados Unidos. Nossa capital costumava ser a cidade de Nova York, Filadélfia, Washington D.C. Ele foi a todos. Ele dirigiu uma sessão conjunta do Congresso e as Nações Unidas em uma viagem. O que ficou de fora? E recebeu o status de superstar, cobertura ininterrupta, na mídia. As coisas mudaram quando os Estados Unidos... Isso é realmente incrível. Você está vendo essa foto aqui? A bandeira do Vaticano, a bandeira do Estado e a bandeira americana lado a lado no Capitol Mall. No Monumento de Washington. Eu não sei se você sabe, mas quando o Monumento de Washington estava sendo construído, os Estados Unidos disseram que se houvesse algumas nações amigas que quisessem doar um bloco de mármore, daremos a eles uma amostra do que colocaríamos no interior. Eles queriam o mármore combinando do lado de fora. O Vaticano enviou-lhes um bloco de mármore. E isso indignou tanto alguns dos construtores, e pedreiros em particular. Eles pegaram e jogaram no rio Potomac. E disseram, não queremos nada da besta. Bem, como as coisas mudaram de lá para cá. E diz uma imagem para a besta. É bem interessante você ter a arquitetura românica no Vaticano, a cúpula. Eu não quero falar muito disso, eu só acho que é um visual interessante da capital dos Estados Unidos e do Vaticano. E então, bem na frente dos Estados Unidos, temos o mais alto obelisco do mundo, no Monumento de Washington, é claro, e na frente da Igreja de São Pedro tem outro. E diz que os Estados Unidos farão uma imagem para a besta e eles estarão atravessando o Golfo e dando as mãos. De acordo com a profecia, que mudança drástica ocorrerá na América? Começa como um cordeiro, mas ele fala. Agora, como uma nação fala? Com sua lei. Com sua legislação. Uma nação fala através de suas leis, nosso corpo legislativo, nas regras e dizendo às pessoas como viver. E o que vem depois? Interessante agora. Há 50 anos atrás, todos os membros da Suprema Corte eram protestantes. Agora não há protestantes. Agora eu acho que há 7 católicos, 1 católico anglicano e 2 judeus. Todos pessoas adoráveis, e eu não acho que religião deveria ser um pré-requisito. Eu estou apenas dizendo que eu acho digno de atenção. As pessoas deveriam simplesmente pensar, eu estou notando que não há mais protestantes e costumavam ser todos protestantes. Eu, sinceramente, acredito que as crenças religiosas de uma pessoa influenciarão como ela pensa. Se suas crenças religiosas não o influenciam, você precisa de novas crenças. Dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada e vivia. A besta recebeu uma ferida mortal pela espada da Reforma Protestante. E a Bíblia... É interessante que Martinho Lutero traduziu a Bíblia para a língua do povo, a imprensa de Gutenberg. O primeiro livro que eles imprimiram foi uma Bíblia. As Bíblias começaram a circular por toda a Europa. Todo mundo podia ler a Bíblia e
E eles disseram, espere um pouco, estamos aqui lendo Apocalipse e isso não pode ser uma coincidência. Escarlate, cidade de ouro, roxo, pérolas, a mulher da cidade romana, e eles disseram, uau! E todas essas pessoas começaram a sair da igreja e eles perderam muito poder. Finalmente, quando Napoleão tomou o Papa cativo, parecia um golpe mortal. Recebeu uma ferida mortal, mas eles foram restabelecidos como um país independente no tempo de Mussolini, em 1929. E agora eles estão reconciliando a ferida que o Papa Francisco diz repetidamente. Queremos curar a ferida com nossos irmãos e irmãs protestantes. Ele está trabalhando muito para isso. Ele teve encontro com o patriarca copta, o patriarca ortodoxo russo, com o líder da igreja ortodoxa grega, a igreja anglicana, todos de Rick Warren a Joel Osteen. Ele tem sido muito ativo. Kenneth Copeland se reuniu com líderes protestantes dizendo, precisamos ser um. Continuemos citando João 17. Quais 3 poderes se unirão contra o povo de Deus no fim dos tempos? E vi 3 espíritos imundos semelhantes a rãs saindo da boca, significa falando, do dragão, e da boca da besta e da boca do falso profeta. Diz rãs, porque rã é um animal imundo, o sapo pega as coisas com a língua, então é com as palavras. E diz que eles estão indo para os reis da terra, para reuni-los para a batalha do Armagedon. Assim como no Antigo Testamento, uma bruxa fez sinais e maravilhas para Saul antes de uma batalha onde ele foi julgado. E haverá espiritismo. Essas diversas organizações sempre se unirão efetivamente. Diz porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia de Deus. Então, a Bíblia diz, Jesus insere uma frase, eis que cedo venho. Leia na sua Bíblia. Diz que ele os reuniu para um lugar chamado na língua hebraica de Armagedon. Que métodos eficazes esta coalizão do fim dos tempos utilizará? Os Estados Unidos, o catolicismo e o espiritualismo. Porque são espíritos de demônios que operam milagres. Haverá sinais e maravilhas, mas são milagres de verdade? Jesus disse, cuidado com os falsos profetas. Virão a vocês falsos cristos, realizando milagres. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, para enganá-los. Portanto, esses milagres são usados para fazer com que todos sejam muito sinceros para perseguirem os cristãos crentes na Bíblia. E eles farão isso em nome do Senhor. Jesus disse em João 16, é chegada a hora em que aquele que te mata pensará que está servindo a Deus. O apóstolo Paulo matava cristãos pensando estar servindo a Deus, até que Deus chamou sua atenção. E engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta. O que impedirá que o povo de Deus do fim dos tempos seja enganado? O que vai ser a nossa segurança? Para que não sejamos vencidos ou enganados nos últimos dias, amigos. Será assim diz o Senhor, a palavra de Deus. A lei e ao testemunho significa a lei e os profetas, palavra de Deus. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Não significa acertar 70% e não ter que se preocupar com os outros 30%. Ou talvez vamos tolerar 20% de mentira e 80% de verdade. Deus vai reunir as pessoas nos últimos dias que vão voltar à fé que uma vez foi entregue aos santos, a fé dos apóstolos. Será uma religião baseada na Bíblia. Durante este seminário, convidamos as pessoas para sair da Babilônia e fazer parte do movimento de Deus. Esse é o tempo para essa mensagem sair, para o povo de Deus voltar, e você experimentará uma vida abundante, alegria e bênçãos. E o Senhor irá prepará-lo para seu breve retorno. Ele tem uma obra a fazer em você e através de você. Então hoje Deus chama para sair de Babilônia. Ele diz, sai dela, povo meu, para que você não pague por ela, nem tenha culpa nos pecados dela. Jesus disse, eu tenho outras ovelhas que estão lá na Babilônia. São suas ovelhas. Ele diz, meu povo. Mas ele quer que ouçam sua voz dizendo, saiam. Você não apenas sai da Babilônia, você entra no corpo de Cristo e se torna parte do seu povo. Encorajamos você a tomar essa decisão, amigos, e dizer, sim, eu quero tomar uma posição pela verdade de Deus e fazer parte desse povo. E amigos, que você escolha fazer parte dessa igreja remanescente nos últimos dias. Eu gostaria de orar com você antes de encerrarmos. Pai do céu, agradecemos pelo poder e a clareza de sua palavra.
Podemos ver que estamos vivendo nos últimos dias. Vemos essas coisas se cumprirem diante de nossos olhos. Sabemos que o Senhor está procurando um povo que fará parte dessa igreja e que está baseada na rocha que é Jesus e seus ensinamentos. Eu oro para que cada pessoa que estiver ouvindo tenha a coragem de saber como dar esse passo de fé como Abraão e saia da Babilônia para a terra prometida. Abençoa cada um, Senhor. Esteja conosco nas reuniões que faltam. Agradecemos e pedimos em nome de Cristo. Amém.